Bom, pessoal, está gravando aí, né? Estamos na nossa aula de processo civil do dia 17 de setembro de 2020, quarto semestre, matutino e noturno, né? Nós estávamos estudando atos processuais, né? E a gente viu aí as formas de comunicação dos atos processuais, que foi a citação, a intimação e a notificação. E agora, pessoal, assunto imediato aí, em sequência à comunicação dos atos processuais, não tem como ser diferente que de prazos processuais, né? Então, a nossa matéria de hoje é prazos processuais. E essa, então, é a nossa última aula antes da prova, mas essa matéria aqui, ela cai na prova, né? Cai na prova. Bom, pessoal, então a gente vai estudar aí atos processuais. Eu vou compartilhar a tela com vocês de um material que eu mandei à tarde, né, no WhatsApp, e eu acredito que a Glauciane e os outros representantes de turma aí tenham compartilhado com vocês, né? Nós vamos seguir esse material que eu enviei à tarde. Esse material também já está disponível no site, né, e com o link através do Moodle. Então, todo mundo consegue pegar esse material. E é um material que a gente vai trabalhar, então, a respeito de prazos processuais. Bom, pessoal, antes da gente entrar propriamente dito em prazos processuais, é importante a gente entender, na verdade, a sistemática processual que levou à criação do prazo processual, né? E essa sistemática inicial, esse pressuposto para a criação do prazo processual, ele decorre de dois princípios, né? O princípio da inércia da jurisdição e o princípio do impulso oficial. E aí, né, nós vamos trabalhar esses princípios como a gente havia se proposto aí, a retomar determinados pontos dentro da teoria geral do processo. Pelo princípio da inércia da jurisdição, a jurisdição ela fica parada, o que significa dizer que o juiz não pode começar um processo de ofício, né, por si, sozinho. Existem algumas exceções dentro do processo civil, mas a regra é que o juiz não pode começar um processo de ofício, sozinho, por si. Ele, juiz, fica parado lá no seu gabinete, né, tomando a sua água francesa, no seu arzinho condicionado, né, fazendo audiência online, né, maravilha, tranquilo aí, esperando que as funções essenciais da justiça, que são os advogados e os membros do Ministério Público, né, porque dotados de capacidade postulatória, ajuizem processos, né, e ao ajuizar o processo, esse ato de ajuizamento do processo, ele tem o condão de provocar a jurisdição, né, cutucar a onça com vara curta, né, cutucar a onça com vara curta. E a partir de então, a justiça ela vai andar, né? Ela vai sair da sua inércia e ela vai andar, né? E ela tanto vai andar que, olha que legal, a partir do momento que é ajuizado um processo, acaba a ideia de princípio da inércia da jurisdição e passa a valer o princípio do impulso oficial, porque o juiz não pode começar o processo. Mas, uma vez começado o processo pelos advogados e pelos membros do Ministério Público, com capacidade postulatória, e o juiz recebendo esse processo, é o próprio juiz, como presidente dos autos, que vai fazer esse processo andar. É o juiz que vai fazer esse processo andar. E ele vai, então, dando determinações ao longo desse processo, né? E fazendo com que essas determinações cheguem a conhecimento das partes, para que as partes possam, então, praticar atos processuais para que o processo possa andar, né? O processo possa caminhar, ter o seu curso aí, seguindo em frente, né? Tocando em frente, já dizia o Almir Sater. E esse poder que o juiz tem de fazer com que o processo ande, de empurrar o processo para frente, cutucando, ao contrário agora, né, cutucando as partes, para que as partes pratiquem os atos processuais e esse processo ande, recebe o nome justamente de princípio do impulso oficial, né? Agora, veja, se o juiz ele tem o poder, que é esse impulso oficial, de cutucar as partes
para que as partes pratiquem os atos processuais e o processo ande, é inerente a esse poder do juiz que, ao cientificar as partes tenham um prazo para praticar o ato. Porque se as partes também não tiverem um prazo para praticar o ato, nada adianta o juiz cutucá-las, notificá-las, intimá-las, citá-las, né? Sei lá o que, qual é o ato processual aí, qual é a forma de comunicação do ato processual. Se elas não têm prazo, elas não fazem. E se elas não fazem, o processo não anda. Então, que poder é esse do juiz? Poder de impulso oficial, se as partes, na prática, não seriam obrigadas a praticar o ato ou não teriam tempo para praticar esse ato. Não seria poder nenhum, nada adiantaria. Então, na verdade, só faz sentido a gente pensar em princípio do impulso oficial quando o juiz dá um impulso, mas as partes passam a ter um prazo para cumprir esses atos processuais. E as partes, então, cumprindo esses atos processuais dentro do prazo, esse processo, então, ele vai seguir em frente, ele vai tocar em frente. Pessoal, e é interessante notar que processo só anda para frente, né? Em razão do princípio do impulso oficial, processo só anda para frente, né? Ao menos em regra. Por quê? Porque a possibilidade de voltar atrás, ela é exceção, só quando houver uma nulidade. Só uma nulidade processual é que vai permitir o retrocesso. Do contrário, o processo sempre anda para frente. Pessoal, eu costumo fazer uma analogia, né, quando eu falo sobre isso. E a analogia é que o processo ele é um corredor, né? O processo ele é um corredor. E as partes, então, e o juiz também, as partes e o juiz vão andando por esse corredor à medida que eles vão praticando os atos processuais. E, à medida que as partes e o juiz praticam esses atos processuais e dão um passo para frente, é como se tivesse uma porta imediatamente atrás, e essa porta se fechasse. De modo que, fechada a porta, nem as partes nem o juiz vão poder retroceder. E aí que elas são obrigadas a praticar atos futuros e dar um passo para frente. E quando elas dão esse passo, fecha-se outra porta imediatamente atrás. E aí é que se tem, então, um curso processual com as portas se fechando imediatamente atrás, impedindo que as partes e o juiz retrocedam, né? E aí, quem é mais antigo aí vai lembrar daquela prova na videocassetada aí que tinha várias portas, né? O candidato tinha que sair correndo aí e quebrando as portas. Algumas eram de isopor e quebravam, né? Outras eram de madeira, a pessoa batia e caía para trás. E quem conseguisse quebrar todas as portas em sequência ganhava o prêmio aí do Domingão do Faustão, né? E isso teve no Domingão do Faustão, teve no Sérgio Malandro, né? Então, vários programas extremamente culturais da televisão brasileira. Né? Mas o processo é isso. O processo é uma pegadinha do Domingão do Faustão, porque ele é um corredor, as partes e o juiz vão andando e sempre vão fechando portas atrás aí, impedindo o retrocesso. Isso é inerente ao princípio do impulso oficial. Isso só funciona, só faz sentido se quando o juiz notifica a parte, intima a parte ou cita a parte para praticar um ato futuro, ele conceder também um prazo para a prática desse ato futuro. Porque, do contrário, você não tem processo andando, processo nenhum anda, né? E para mostrar que, se não fosse essa ideia de prazo, processo algum andaria, é só pensar. Pessoal, olha só, o autor entrou com ação. E se ele entrou com ação, é porque ele acha que vai ganhar. Então, ele, autor, tem pressa. Mas ele, autor, entra contra o réu. E só entrou contra o réu porque, provavelmente, o réu não estava fazendo algo que o autor queria. E isso a gente chama, processualmente falando, de posições contrapostas ou interesses contrapostos. De modo que o réu não vai ter interesse que o processo ande. Aí o réu vai, quanto possível, sentar em cima, né? E não vai deixar o processo andar. Se não tivesse prazo, então, o réu não faria nada e o processo não andaria.
Mas veja, o autor só tem interesse também que o processo anda rápido enquanto ele acha que tem chance de vitória. Porque se no curso do processo as alegações do réu, ou os fatos, ou as provas produzidas se mostrarem contrárias ao autor, o autor vai perder toda a pressa do mundo, né? É o autor que vai sentar em cima, porque quanto mais rápido o processo andar, mais rápido ele vai perder, né? E o réu, então, muda de figura, muda de comportamento e o réu passa a ter pressa, né? E o réu passa a ter pressa. Se não tivesse prazo, o autor sentaria em cima e nenhum ato processual seria praticado, né? Então, na verdade, só faz sentido em pensar em impulso oficial e andamento do processo se a gente levar em consideração sempre o prazo processual. Prazo processual é, portanto, algo inerente ao próprio andamento do processo, à formação, à integração desse processo. Sem prazo, a gente não teria processo. Agora, pessoal, quando eu falo sobre isso, sempre vem a seguinte pergunta. Professor, e o processo, então, como um todo? Ele tem prazo? O processo como um todo, ele tem prazo? Quanto tempo demora um processo? Ou quanto tempo pode demorar um processo? Né? Essa pergunta, normalmente os clientes fazem para a gente achando que nós, advogados, temos bola de cristal, né? Mas nós não temos. Né? E a resposta é, não tem como saber. O processo ele não tem prazo. O processo ele não tem prazo máximo, né? Nem mínimo nem máximo. O processo não tem prazo. Por quê? O importante é que os atos processuais necessários sejam praticados. Né? Isso que é necessário, que os atos processuais sejam praticados. O tempo que isso aí vai levar não tem como prever inicialmente. Né? Então, o prazo é para a prática de atos ao longo do processo. O prazo não é de duração do processo, porque não tem como saber, né, quanto tempo de fato vai durar um processo. E, pessoal, o tempo de demora de um processo ele é dado pelo princípio da razoável duração do processo. Importante, né? O prazo de demora de um processo ele é dado pelo princípio, né, princípio aí da razoável duração do processo, né? Razoável duração do processo. E o que significa razoável duração do processo? Pessoal, razoável duração do processo é o tempo mínimo necessário para prática dos atos processuais que permita uma decisão com qualidade. Razoável duração do processo é o tempo mínimo necessário para a prática dos atos processuais que permita uma decisão razoável. De modo que o processo ele tem que durar o menos possível, mas desde que permita uma decisão com qualidade. E quem explica para a gente isso é a grande filósofa Dona Maria, né? A grande filósofa, jurisconsulto Dona Maria. Porque a Dona Maria sempre falou para a gente que o apressado ou come cru ou queima a língua. Né? E aqui não é questão de comer cru ou queimar a língua, mas a questão é, se o processo for muito rápido, vai ter pouco tempo para analisar os autos, os fatos, as alegações de direito, as provas produzidas. E quanto mais rápido se analisar algo, a chance de vir a errar é maior. E, portanto, quanto mais rápido for um processo, você acaba, então, diminuindo, né, potencialmente a qualidade das decisões. Né? Então, o processo, gente, ele não foi feito para ser rápido. Ele foi feito para ter um tempo mínimo necessário, mas que permita decisões com qualidade. Né? Então, dentro desse princípio de razoável duração do processo, a gente tem um cotejo, a gente tem uma ponderação entre dois valores processuais. Um é a celeridade, e outro é a qualidade das decisões. O processo não pode ser tão imediato a ponto de permitir decisões ruins, né, ou incentivar decisões ruins, e nem pode também demorar muito a ponto de, quando a decisão for proferida, melhor que seja ela, já não tenha mais utilidade. Né, Então, o processo não pode ser tão rápido a ponto de prejudicar a qualidade, nem demorar
tanto a ponto de perder a efetividade. Efetividade. Essa é a ideia aí, né? Claro que quando o cliente pergunta isso para a gente lá no escritório, eu não falo isso, eu falo que não dá para prever, né? Não dá para saber, né? E pensa comigo, não tem bola de cristal. Mas, como a gente está em aula técnica, né, a ideia é essa, né? Não dá para saber por quê, porque não foi feito para saber. Porque o processo ele tem que levar em conta, então, a celeridade, a manutenção da qualidade das decisões, mas também a efetividade dessas decisões. Não adianta ser muito rápido e prejudicar a qualidade, e não adianta demorar muito a ponto de, quando a decisão for proferida, já não tenha mais utilidade, né? Por exemplo, aí, pessoal, olha só, né? Uma pessoa, né? Caso hipotético, né? Um professor aí já velhinho, né? Um professor já velhinho. E aí ele entra com uma ação contra o Estado, né? Ele entra com uma ação contra o Estado. Se essa ação demorar muito, né? Não vai receber, né? E esse exemplo eu dei para vocês numa aula aí que eu comentei, que meu pai entrou com uma ação contra o Estado em 88, 89, meu pai morreu em 99 e ele não recebeu. Eu e minha irmã que nos habilitamos no processo para receber o dinheiro que ele havia deixado de ganhar, um 13º que ele havia deixado de ganhar em 88, 89. Né? Então, também, se demorar muito, as partes podem até morrer, né, e não virem a cor do dinheiro, não virem o resultado final daquele processo. Né? Então, Viu, o processo Esquina? não... Presta atenção, Esquina. Entra com os processos logo. Sabe por que eu tô sacaneando ele? Ele tá só escutando, ele tá sem microfone e sem câmera, ele não pode responder. O professor, pede por escrito direito de resposta aí, né? A lei da imprensa foi declarada inconstitucional pelo STF, mas o Código Civil garante o direito à retorção imediata, né? O Código Penal não é uma ameaça para o Luciano, mas o Código Penal também garante o direito à retorção imediata, né? Então pode se manifestar por escrito aí. Ele já até levantou a mãozinha lá. É só uma dica, viu, Esquina? É só uma dica. Bom, pessoal, então essa é a ideia por trás dos prazos. Acho que o professor Esquina está sem microfone mesmo, hein? Porque senão já tinha vindo aí chumbo grosso. Bom, pessoal, mas essa é a ideia por trás aí dos prazos processuais. Então a gente tem esses 3 princípios de regência, né? O princípio da inércia, o princípio do impulso oficial e o princípio da razoável duração do processo. Quando a gente fala, então, de prazo processual, é o prazo para a prática de um ato dentro do processo, mas a gente não tem prazo de tramitação de processo. Bom, pessoal, e aí, a partir dessa ideia de prazo e da ideia, da figura do processo como um corredor, em que as partes e o juiz vão andando e vão fechando portas imediatamente atrás, a gente pode retomar o estudo aí do Instituto da Preclusão. Por quê? Porque essas portas que vão sendo fechadas ao longo do corredor chamado processo, tecnicamente, elas são chamadas de preclusão. Então, quando a gente parte e juiz vai andando ao longo do processo e vai praticando os atos processuais, e uma vez praticados os atos processuais, fecha-se a porta logo atrás, impedindo o retrocesso. Esse instituto que trava as partes e o juiz, impedindo que eles voltem atrás e repratiquem atos processuais ou reanalisem atos processuais, tecnicamente chama-se preclusão. Então, o que é a preclusão? Preclusão é um instituto interno ao processo que leva à perda do direito de praticar um ato processual. Leva à perda do direito de praticar um ato dentro do processo. Preclusão, então, é um instituto processual que leva à perda do direito de praticar um ato processual dentro do processo. Isso é absolutamente necessário, isso é totalmente necessário, justamente para impedir que as partes voltem atrás ou que o juiz voltem atrás, garantindo que o processo tenha sempre o seu curso para frente, né? Tocando em frente aí,
já dizia o Almir Sater, né? O processo, ele é Almir Sater, ele toca para frente, né? Ele só vai para frente. E o instituto que garante que esse caminho à frente impede o retrocesso é o Instituto da Preclusão. Pessoal, tomem cuidado para não confundir preclusão, que é um instituto processual, com prescrição, que é um instituto de direito material. Prescrição, você não tem processo. Na prescrição, você não tem processo. Porque a prescrição é a perda do direito de ajuizar um processo. De modo que prescrição não é instituto processual, porque a prescrição é prévia ao próprio processo. Porque a ideia é que você possa ajuizar processo, mas tem um prazo também para ajuizar processo. Mas você ainda não tem processo. Então, não é um instituto processual, é um instituto de direito material. Prescrição, então, é prazo material para ajuizar um processo. Enquanto que a preclusão, ela é um instituto processual, porque ela ocorre dentro do processo. E é ela que determina que o curso do processo esteja sempre em frente. Então, não confundam preclusão com prescrição. E já que eu estou sacaneando aí com esses termos, né, não confundam esses termos, preclusão com prescrição, e esses dois termos não confundam com perempção. São coisas diferentes. Não confundam preclusão com prescrição e nem prescrição com perempção. Pessoal, o que é perempção? O que é perempção? Perempção, olha que coisa maluca. É a perda do direito de ação, pela multiplicidade de processos iguais, sem que a parte dê andamento a eles. A perempção é a perda do direito de ação pelo ajuizamento de múltiplos processos iguais, sem que a parte tenha dado andamento a eles. E aí, então, gera a perempção, não pode mais ajuizar processo. Veja só, olha só, o autor entra com processo. E aí, o juiz manda o autor praticar algum ato processual dentro do processo. E o autor não faz. E aí, como não deu andamento, o juiz vai lá e extingue aquele primeiro processo. Aí o autor vai lá e ajuiza um novo processo idêntico ao anterior. O juiz vai receber. O juiz vai receber, porque é inerente ao direito de ação. Só que o juiz intima o autor para dar andamento no processo e o autor não dá andamento de novo. E o juiz, então, extingue o processo de novo. Aí o autor, não satisfeito de ter ajuizado uma e duas vezes, ajuiza de novo, pela terceira vez, um processo idêntico. Pode, porque é inerente ao direito de ação. E aí o juiz intima o autor para dar andamento de novo nesse processo. E o autor não dá. E aí o juiz vai e extingue o processo. Aí o autor, não satisfeito, ajuiza uma quarta vez. Pode? Não pode mais. Por quê? Se ajuizou uma, duas, três e não deu andamento em nenhuma dessas três, houve perempção, que é a perda do direito de ação pelos múltiplos processos idênticos sem ter dado andamento a nenhum deles. E aí, se o autor ajuizar esse quarto processo, o juiz nem vai receber o processo. Ele nem vai receber o processo, nem vai mandar o autor fazer nada. Ele, de cara, já vai extinguir esse processo porque houve perempção, perda do direito de ação pelo múltiplo ajuizamento de processos idênticos sem ter dado andamento regular a nenhum deles. Né? Então, o primeiro pode, aí extinto sem andamento. O segundo pode, aí extinto sem julgamento. O terceiro pode, aí extinto sem julgamento. Ajuizou, o quarto não pode mais, porque houve perempção. Pessoal, antigamente era bem difícil dar perempção. Por quê?
porque o cartório distribuidor não era informatizado. Então, às vezes, o primeiro processo caía para uma vara, o segundo processo caía para outra, o terceiro processo caía para outra. Então, era muito difícil verificar a perempção efetiva, né? Agora, hoje, como o cartório distribuidor é digitalizado, ele consegue identificar a igualdade das ações. Então, ajuizou uma e ela foi extinta, ajuizou a segunda, vai cair na mesma vara, foi extinta. Ajuizou a terceira, vai cair na mesma vara, foi extinta. Ajuizou a quarta, vai cair na mesma vara, é a mesma vara, é o mesmo juiz, né? Ele vai ter, portanto, conhecimento das anteriores e aí ele vai declarar a perempção, né? Então, a perempção era já existia há muito tempo, mas era um instituto raro de acontecer por falta de estrutura material, né? Porque o cartório distribuidor não informatizado poderia as petições iniciais dos múltiplos processos serem distribuídas para juízos diferentes. Mas hoje, como cartório é digital, né, processos idênticos caem sempre para a mesma vara. E aí o juiz da mesma vara tem condição de identificar que é a quarta vez que está ajuizando o processo e aí ele vai extinguir por perempção. Pessoal, então não confundam prescrição, preclusão e perempção. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso, gente, dessa comparação desses três institutos? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Então tá bom. Então vamos seguir. Vamos lá. Bom, pessoal, agora, essa preclusão, e o nosso estudo é de preclusão, ela se subdivide em três espécies. A preclusão, ela se subdivide em três espécies. Todas essas espécies levam à perda do direito de praticar um ato processual. Mas o que muda em cada uma dessas espécies é o motivo pelo qual se perdeu o direito de praticar o ato processual, né? Então, todas as espécies são preclusões, né? Porque todas levam à perda do direito de praticar o ato processual. Mas o motivo pelo qual se perde o direito de praticar o ato processual muda, varia a depender de cada uma dessas espécies. E a primeira espécie que a gente precisa estudar é a preclusão consumativa. A preclusão consumativa. Por quê? Porque na preclusão consumativa, perde-se o direito de praticar o ato porque ele já foi praticado, porque o ato já se consumou. O ato já se consumou, né? Então, é evidente que quando as partes são cientificadas para praticarem um ato processual e elas vão lá e praticam o ato processual, já praticaram. Aquele ato está pronto e acabado. Houve preclusão consumativa, porque já praticou o ato, referente ao direito de se praticar aquele ato. E, consequentemente, não mais se poderá praticar o mesmo ato. E por que existe a preclusão consumativa? Porque já pensou, pessoal, olha só, o réu é citado para contestar. Aí ele vai lá e contesta. Aí ele protocola a contestação dele no processo. Aí no dia seguinte ele está lendo a contestação lá, ele fala, putz, esqueci de colocar alguma coisa. Aí ele vai lá e fala, ó, juiz, esqueci de colocar esse detalhe aqui. Estou alterando a minha contestação para acrescentar fato. Bom, mas não é no dia seguinte, é na semana seguinte, é no mês seguinte, é no ano seguinte, o réu fala, putz, esqueci de colocar algo na contestação. Aí ele pede para o juiz, estou alterando a minha contestação. Gente, se pudesse fazer isso, o processo não ia andar, ia ficar um vai e volta aí imenso. E é absolutamente normal você, né, fazer uma peça e eventualmente faltar um detalhezinho, ou que você não tinha se atentado no momento que você fez, ou porque você não sabia daquele fato no momento que você fez, né? Isso é absolutamente normal. Mas se pudesse toda hora ficar refazendo atos que já foram praticados, o processo nunca ia andar para frente, o processo nunca ia terminar. E o processo não volta, o processo só anda para frente, e um dos motivos é a preclusão consumativa. Então, praticou o ato, houve preclusão consumativa.
perdeu o direito de praticar aquele ato, não pode mais praticar aquele ato e não pode mais alterar aquele ato. E aí, para tudo. O autor fez a petição inicial, e regra não pode ser alterada. A gente vai ver depois na estabilização objetiva e subjetiva da lide. A gente já viu, né, quando a gente falou da citação, a gente já comentou sobre estabilização objetiva e subjetiva da lide. Né? O autor fez a petição inicial, ele pode alterar a petição inicial até o término do ciclo citatório, né? Até a citação dos réus. Depois da citação dos réus, o autor não pode mais alterar a petição inicial. Houve preclusão consumativa. O réu foi citado para contestar. Ele vai lá e contesta, protocola a contestação. Acabou, não pode mexer mais. Houve preclusão consumativa. O juiz intima as partes para arrolarem testemunhas. E aí as partes vão lá e arrolam testemunhas. Arrolou? Acabou. Houve preclusão consumativa. Só vai poder trocar se uma das testemunhas morrerem. Se não, não pode trocar mais. Né? Preclusão consumativa. Proferiu uma decisão, e aí o juiz intima da decisão, as partes vão lá e recorrem, protocolam um recurso aí, interpõem um recurso. Recorreram, já houve preclusão consumativa, não vai poder alterar o recurso, não vai poder acrescentar fatos novos, não vai poder acrescentar pedidos novos, acabou, né? Por conta da preclusão consumativa. Né? Então eu costumo brincar que as peças processuais, gente, são as armas das partes, mas são armas de tiro único, né? Porque você dá um tiro, acabou, você não consegue dar mais tiro em razão da preclusão consumativa. Praticou o ato, não pode mais praticá-lo, ou não pode mais revê-lo aí. Né? De modo que, claro, isso garante que o processo tenha o seu curso sempre à frente. Sempre à frente. Pessoal, alguém tem uma pergunta sobre preclusão consumativa? Essa é a mais tranquila das espécies de preclusão. É a mais tranquila. Não? Se ninguém tiver, a gente avança um pouquinho falando da preclusão lógica. Pessoal, preclusão lógica é preclusão. Então, é perda do direito de praticar um ato processual. Só que aqui na preclusão lógica, não é porque já se praticou o ato em si. Perde-se o direito de praticar um ato que ainda não tenha sido praticado. Porém, esse ato pretensamente a ser praticado, na verdade, é incompatível com atos que foram praticados anteriormente. Então, na preclusão lógica, ainda não se praticou o ato que se pretende praticar. Mas, na verdade, já se perdeu o direito de praticar esse ato pretenso em razão da prática de atos anteriores. Esses atos anteriores são atos diferentes, só que, na verdade, eles são logicamente incompatíveis com um ato futuro. Então, já se praticou um ato, e ao praticar o ato, já se tomou uma determinada direção dentro do processo. E, consequentemente, ao optar por essa direção, todos os atos de direções diversas ou direções opostas estão automaticamente proibidos, ou usando o termo técnico, automaticamente preclusos. Do contrário, pessoal, o processo ele não teria um andamento linear à frente. O processo seria verdadeiramente um vai e volta, um labirinto. Cada hora uma parte fala uma coisa, cada hora uma parte quer alguma coisa, e aí o processo não termina jamais. Ô, Rodrigo. Oi? Rodrigo, a Luciana, eu tenho uma pergunta. Pode ser feita agora? Pode, fica à vontade. Ô, Rodrigo, numa certa ocasião você falou que estava defendendo uma senhora, era uma trabalhista. E vocês estavam defendendo que não era funcionária tal, e de repente a senhora ficou nervosa e falou, não, eu te dava isso, te dava aquilo, blá. Isso seria o caso de você estar defendendo um ponto, né, uma linha, e aí a senhorinha mudar a posição e você não poder voltar atrás, como você está colocando agora, ou não? Você lembra desse caso? Lembro. Isso aí foi uma audiência trabalhista mesmo. Faz tempo isso aí. Era um juiz
grandão, eu não lembro o nome dele, ele ficou pouco tempo aqui, né? E essa senhorinha estava com câncer, né? A gente nem queria que ela fosse, porque ela estava bem debilitada, mas ela queria ir de todo jeito. Aí a gente falou para ela, já que a senhora quer ir, tudo bem, mas a senhora fica quieta, né? A senhora não fala nada. E a gente fez a contestação negando o vínculo empregatício e dizendo que era diarista, né? Isso aí foi antes de 2015, antes da lei dos empregados domésticos, né? E a nossa defesa é que era diarista, não tinha vínculo empregatício. E aí estava no depoimento pessoal do autor, né, da reclamante, e ela falou, não, eu tinha vínculo trabalhista sim, eu tenho direito a férias, tenho direito a 13º. Aí a senhorinha, ouvindo aquilo, né, acho que perdeu a paciência, falou, eu te paguei férias, paguei 13º, assim, aí todo mundo parou. Aí o juiz virou primeiro para ela, né, viu que ela estava debilitada, aí o juiz virou para mim e falou, mas doutor, o senhor vai continuar nessa linha defensiva ou o senhor quer mudar a linha defensiva, né? Eu devia estar roxo, né, né? Aí não tinha jeito, né, aí a gente fez um acordo lá, só para terminar, porque se o juiz fosse julgar, ele ia condenar em litigância de má-fé, né? Ele ia condenar em litigância de má-fé. Aí não tinha jeito de fazer. Mas, na verdade, há uma incompatibilidade lógica, né? De fato, nesse caso, há uma incompatibilidade lógica. Só que não é questão de preclusão, né? Não é uma preclusão lógica. Por quê? Porque, na verdade, essa incompatibilidade lógica, ela é em relação à matéria, né? Ao mérito da causa, né? Enquanto que a preclusão lógica, ela se refere ao processo e aos atos processuais, né? Então, há uma incompatibilidade lógica entre a nossa defesa e a manifestação da senhorinha ali, né? Mas não é preclusão, porque a preclusão ela se refere a atos processuais, né? A parte praticou um ato e a prática daquele ato é incompatível com pretensamente um ato futuro que ela venha a querer praticar, mas sem discutir o mérito da causa, nada disso, né? Então, aquele caso não é preclusão, aquele caso é uma incompatibilidade lógica material, de mérito. Tanto é que o juiz não me impediu de continuar a defesa, né, que é um ato processual. Ele impediu que eu continuasse naquela defesa, naquela alegação de defesa, né? A defesa permaneceu, a gente teve direito de defesa, só que a gente não podia continuar naquela linha defensiva, naquele conteúdo defensivo, que aí era contrário à verdade dos fatos. A senhorinha tinha confessado que aquilo era mentira, né? E aí daria litigância de má-fé se a gente continuasse na mesma linha defensiva, né? A linha defensiva é matéria, né? Direito material, né? Enquanto que o exercício da defesa ou a peça de defesa é processual. O melhor exemplo de preclusão lógica é o que a gente comentou, na verdade, nas aulas de título de crédito, né? Lembra que eu até mostrei para vocês uma decisão do juiz homologatória de acordo, né? E aí o juiz homologa o acordo e aí ele coloca lá que essa decisão transita em julgado nessa data. Por que transita em julgado nessa data? Porque se as partes fizeram um acordo, terem feito um acordo processual é incompatível com um recurso processual. Se eles fizeram um acordo é porque eles concordaram com aquilo. E você só recorre quando você discorda, não quando você concorda, né? Então, o simples fato de fazer acordo, qualquer que seja o conteúdo, ele é incompatível com o exercício do direito de recurso. Então, o juiz, quando ele profere uma decisão, uma sentença homologatória de acordo, ele já coloca ao final que aquela sentença transita em julgado nessa data. Precisa justificar? Normalmente não, né? O juiz coloca lá, essa sentença transita em julgado nessa data. Mas se quiser justificar, pode colocar lá, por preclusão lógica. Sendo logicamente incompatível o exercício ao recurso, essa sentença transita em julgado nessa data. Esse é o melhor exemplo que se tem de uma preclusão lógica, né? Se você fez acordo, é incompatível seu exercício ao direito ao recurso, né? Seu exercício ao recurso, né?
preclusão lógica, né? Rodrigo, obrigado. Oi? Não, obrigado. Agora sim ficou redonda agora a explicação. Obrigado. Imagina, obrigado. Pessoal, vamos ver um outro exemplo de preclusão lógica, né? Um outro exemplo de preclusão lógica. Se a parte, né, dispensa expressamente o depoimento da outra, né? Então, o autor ele tem que requerer o depoimento do réu para o réu ser ouvido, né? E o réu também ele tem que requerer o depoimento do autor para o autor ser ouvido. Em regra, o juiz não vai ouvir diretamente as partes, a não ser que o próprio juiz entenda que é oportuno naquele caso, né? Mas, em regra, o juiz não vai ouvir diretamente as partes, né? Isso também é uma pergunta que os clientes fazem, né? O cliente chega no escritório lá e fala, doutor, quando vai você ser ouvido? Sei lá se você vai ser ouvido, né? Sei lá se você é ouvido. Eu, como teu advogado, não posso pedir para você ser ouvido, porque senão fica muito fácil, né? É sempre a parte contrária que pede o depoimento pessoal, ou então o juiz defere de ofício. Mas é raro o juiz deferir de ofício, a não ser quando ele entende que há algum esclarecimento a ser prestado. Mas se não tiver, né, o juiz não vai deferir de ofício, e aí sempre a parte contrária que pede. Se eu sou advogado do autor, eu não vou pedir depoimento pessoal do autor, que é meu cliente. Eu vou pedir depoimento pessoal do réu. E o advogado do réu não vai pedir depoimento pessoal do réu, do próprio cliente dele. Ele vai pedir depoimento pessoal do autor. Depoimento pessoal é sempre cruzado. Né? E aí, o juiz insta as partes a se manifestarem sobre depoimento pessoal. Uma parte não pede o depoimento pessoal da outra parte. Aí chega no dia da audiência, a parte o advogado, né, que não pediu o depoimento pessoal da outra parte, fica para o juiz. Juiz, você não vai ouvir o réu aí? Eu sou advogado do autor, eu não pedi depoimento pessoal do réu. Aí chegou na data da audiência, juiz, pela ordem, o senhor não vai ouvir o réu aí? O juiz fala, eu não. Aí o advogado arregala o olho e fala, mas como não é importante que seja ouvido? Aí o juiz vai falar, o senhor não pediu, se o senhor não pediu, é logicamente incompatível que eu ouça o réu agora, né, na audiência. Isso é uma preclusão lógica, né? Isso é uma preclusão lógica aí, né? Então, as partes elas ficam proibidas de ter condutas contraditórias dentro do processo. Tomada uma determinada posição ou praticado um determinado ato processual, elas não podem praticar outros atos que são logicamente incompatíveis ou incongruentes com aquilo que foi praticado aí. Mas veja, voltando à pergunta do Luciano, não é em relação às matérias ou às teses alegadas pelas partes, é em relação ao ato processual, né? E, pessoal, para a gente terminar, que é o motivo pelo qual a gente está estudando a preclusão, a última espécie de preclusão, que é a preclusão temporal. Isso tem tudo a ver com o prazo. Por quê? Porque quando o juiz cientifica uma parte para que ela, então, venha a praticar um ato processual, essa parte ela tem um prazo para praticar esse ato processual. E ela pode, então, praticar esse ato processual dentro do prazo, ou mais que pode, deve, né? Ela deve praticar esse ato processual dentro do prazo. Por quê? Acabando o prazo, ou vai haver preclusão temporal, o que significa que o decurso do prazo retira o direito de praticar o ato processual. O decurso do prazo retira o direito de praticar o ato processual. Essa é a preclusão temporal, né? Então, a grande importância do prazo é que o término de um prazo leva à preclusão temporal. Então, você tem o prazo para praticar o ato, e se você não praticar o ato naquele prazo, ocorre preclusão temporal, né? Preclusão temporal. Pessoal, e esse é o motivo, então, pelo qual a gente estudou a preclusão. Porque ao término dos prazos processuais, se o ato ainda não foi praticado, ele, em regra, não poderá mais ser praticado porque ocorreu o fenômeno da preclusão temporal. Pessoal, isso cai bastante em prova, viu? Questões de OAB, principalmente de primeira fase, em processo civil, gostam bastante de cobrar preclusão, né? E o que é preclusão e essas espécies de preclusão.
A consumativa, a lógica e a temporal. E aí, vocês vão me fazer uma pergunta que, na verdade, esse PCAto já fez, né? E isso no processo penal? No processo penal, isso se aplica? Pessoal, se aplica também, né? Só que no processo penal, a acusação não tem argumento contra a preclusão, mas a defesa tem, né? A defesa pode alegar ampla defesa ou no júri plenitude de defesa e justificar para o juiz a necessidade de praticar o ato, mesmo tendo havido preclusão consumativa, mesmo tendo havido a preclusão lógica, ou mesmo tendo havido a preclusão temporal, né? Então, no processo penal, não para a acusação, mas para a defesa, esse rigorismo da preclusão é mitigado, né, em homenagem à ampla defesa ou à plenitude de defesa. Mas, claro, né, mesmo a defesa não vai, né, fazer roleta russa, né? A defesa não vai fazer roleta russa. Toca o pau aí, foda-se, não tem preclusão para a defesa. Claro que tem, né? Claro que tem. A regra é que tenha. Você, como defesa, tem um argumento a mais, que é a ampla defesa, que é a plenitude de defesa, para tentar, eventualmente, derrubar uma preclusão, né? Mas a regra é que tenha preclusão também para a defesa, né? Então, não vão ser advogados de defesa roleta russa aí, né? Lascando o dane-se para a preclusão. Ela existe, sim, e a regra é ela. Só que, eventualmente, você vai conseguir quebrar esse rigorismo pela alegação de ampla defesa ou plenitude de defesa, né? Mas essa construção de preclusão e essas espécies de preclusão, claramente, elas são mais fortes, elas são institutos de processo civil, né? Trabalha-se com mais rigorismo aí no processo civil com os institutos da preclusão. Bom, pessoal, e como decorrência dessa preclusão temporal, e valendo dessa preclusão temporal, a gente pode estudar as espécies de prazos, né? E aí a gente já vai direto aqui nas espécies de prazos processuais, né? A gente já vai aqui nas espécies de prazos processuais. Por quê? Porque dentro dos prazos processuais, levando em consideração a ideia de preclusão temporal, nós temos dois tipos de prazos processuais, né? Com base nessa ideia de preclusão temporal, nós temos duas espécies de prazos processuais. Nós temos a primeira espécie, que é o clássico, que é o padrão, que é o que a gente está acostumado quando se fala em prazo processual, que é o prazo próprio, também chamado de peremptório, e para elucidar do que se trata, também chamado de preclusivo. Prazo processual próprio, peremptório ou preclusivo. O que é o prazo processual próprio, peremptório ou preclusivo? É o prazo processual padrão, porque é o prazo processual sujeito à preclusão temporal. Ou seja, se se trata de um prazo próprio, peremptório ou preclusivo, a parte tem que praticar esse ato dentro do prazo, porque se não praticar dentro do prazo, ocorre o fenômeno da preclusão temporal e perde-se o direito de praticar o próprio ato. Ou seja, ele não mais poderá ser praticado. Ele não poderá ser praticado depois. Essa é a ideia básica de prazo, né? Essa é a ideia clássica de prazo. E, pessoal, quem está sujeito a esses prazos próprios, peremptórios ou preclusivos, que se não for cumprido o prazo, se não for praticado o ato dentro do prazo, perde-se o direito de praticá-lo? As partes. E quem são as partes? Autores e réus. Os autores e os réus. Eles estão sujeitos, então, a prazos próprios, peremptórios, preclusivos, né? Então, veja, se o juiz dá um prazo para o autor aditar a petição inicial, prazo peremptório. Se o autor não seguir o prazo, ele não pode aditar mais e o juiz vai extinguir a ação.
se o juiz cita o réu e dá um prazo para o réu contestar. É um prazo para o réu, é um prazo peremptório. Se o réu não contestar no prazo legal, não vai extinguir. Vai ocorrer algo que a gente já estudou na aula anterior. Decretação da revelia e possível confissão ficta, né? Se o réu tem um prazo para contestar e ele não contesta, decretação da revelia e confissão ficta, né? Juiz profere uma decisão, começa a correr o prazo recursal. As partes têm que recorrer naquele prazo. Se elas não recorrerem naquele prazo, ocorre preclusão temporal e elas não vão poder recorrer mais, né? Então, essa é a ideia dos prazos próprios, peremptórios ou preclusivos, que são os prazos que se sujeitam à preclusão temporal e eles se aplicam às partes, autores e réus. Mas, gente, também levando em consideração a ideia da preclusão temporal, a gente tem uma segunda espécie de prazos processuais. Que são os prazos impróprios, não peremptórios, ou também chamados não preclusivos. Prazos impróprios, não peremptórios ou não preclusivos. O que são esses prazos impróprios, não peremptórios ou não preclusivos? São atos que têm prazo. E que devem ser feitos dentro do prazo. Porém, se não forem feitos dentro do prazo, não ocorre preclusão temporal. Ou seja, continuam sim podendo ser praticados mesmo após o vencimento do prazo, né? Então, prazo impróprio ou não peremptório ou não preclusivo é o ato processual que tem sim um prazo a ser praticado. E o ato tem sim que ser praticado dentro do prazo. Porém, se não for praticado, também não acontece nada. Por quê? Ele poderá sim ser praticado mesmo após o vencimento do prazo. Pessoal, esses prazos impróprios, não peremptórios ou não preclusivos, eles se aplicam aos magistrados. Juiz, desembargador e ministro. Prazos impróprios, não peremptórios ou não preclusivos, eles são os prazos dados pela lei aos magistrados. Juiz, desembargador e ministro. Então, gente, tem muito advogado, né, e a gente fala para zoar, que diz que juiz não tem prazo, desembargador não tem prazo, ministro não tem prazo, né? Isso é legal falar para o cliente, né? Não é culpa minha, advogado, é o juiz que não tem prazo, é o desembargador que não tem prazo, é o ministro que não tem prazo. Isso é uma falácia, né? Por quê? Porque tem prazo sim. Juiz tem prazo, desembargador tem prazo, ministro tem prazo, só que, na verdade, são prazos impróprios, não peremptórios ou não preclusivos. O que significa que, eventualmente, se o juiz, se o desembargador, se o ministro, que tem prazo, mas não praticar o ato dentro do prazo estabelecido, nada acontece, porque ele vai poder, sim, praticar esse ato depois livremente, né? Então, os magistrados, gente, têm prazo, só que é um prazo impróprio, um prazo não peremptório, não preclusivo, porque se ele eventualmente não praticar o ato dentro do prazo, deveria praticar dentro do prazo. Mas se ele eventualmente não praticar, não acontece nada, não há o fenômeno da preclusão temporal aí, né? Então, gente, não vamos na linha dos advogados aí que falam que magistrados não têm prazo. Tem prazo sim, só que é um prazo impróprio, não peremptório, não preclusivo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, está mudo para mim. Rodrigo, a gente está te escutando, Professor. sim. Oi? É que eu acho que acabou a bateria aqui do fonezinho. Gente, pode falar. Agora eu estou ouvindo. Não, a gente está te ouvindo, é que a gente está quietinho aqui. Mas eu acho que acabou a bateria mesmo.
Vou deixar aqui no estojinho que ele carrega, aí depois eu uso de novo. Né? Mas acabou a bateria mesmo. Eu já estou acostumando com o barulho do ar-condicionado aqui, tá tranquilo. Tudo questão de cabeça. Né? Bom, pessoal, e aí eu coloquei aqui 2 artigos que exemplificam, né, mais que exemplificam, que demonstram para a gente que magistrado tem prazo sim, só que é um prazo impróprio. Olha lá, artigo 226 do Código de Processo Civil de 2015, fala que o juiz proferirá os despachos em 5 dias, as decisões interlocutórias em 10 dias e as sentenças aí no prazo de 30 dias. Olha só, magistrado tem prazo sim, despacho tem que ser praticado em 5, decisão interlocutória em 10 e sentença em 30. Só que esses prazos, 5, 10 e 30, são prazos impróprios, não peremptórios ou não preclusivos. Então, se o magistrado não der o despacho em 5, tudo bem, ele pode dar depois. Se o magistrado não der a decisão interlocutória em 10, tudo bem, ele pode dar depois. Se não der a sentença em 30, tudo bem, ele pode dar depois também. Né? Ele não vai perder o direito de proferir esse ato aqui. E quando eu falo isso, pessoal, as pessoas sempre perguntam, professor, de quando que conta esses prazos aqui para o magistrado? De quando que conta? Conta do termo de conclusão. Né? Esses prazos aqui de 5, de 10 e de 30, eles contam a partir do termo de conclusão. O termo de conclusão é uma certificação que o serventuário da Justiça faz, né, o escrevente judiciário faz, encaminhando os autos do processo ao juiz. Né? Fazer um processo concluso nada mais é do que encaminhar os autos do processo ao juiz. Né? Quando o processo era físico, né, o cartório fica embaixo, né, no andar térreo, o serventuário pegava os autos e levava para o primeiro andar, para o gabinete do juiz. Agora, como o processo é digital, né, é só uma vinculação digital aí. Né? Mas esses prazos contam, então, do termo de conclusão. Termo de conclusão. E, pessoal, olha só, interessante, não está escrito aqui, mas é de praxe. Quando o advogado vai despachar com o juiz, né, e o juiz, então, ele chama o processo concluso, ele tem 48 horas para decidir. Né? Então, não está aqui, mas essa é a praxe aí. Se o advogado vai despachar com o juiz, né, vai conversar com ele, a famosa petição de pé de ouvido, né, vai conversar com o juiz. E o juiz, então, para poder decidir, chama o processo concluso, quando ele chama, então, né, quando ele chama esse processo concluso, ele tem 48 horas para decidir. Né, ele tem 48 horas para decidir. Na prática, né, os juízes decidem muito mais rápido que isso. Né, e nós estamos aí numa comarca privilegiada em relação a isso e em relação a tantos outros motivos aí. Né? Mas a regra é que despachou, chamou concluso, tem que aguardar 48 horas, que é o prazo que o juiz tem para decidir. Mas, lembrando, é um prazo impróprio. Então, se o juiz também não decidir em 48 horas, ele pode vir a decidir depois. Ele não perde o direito a decidir aquele processo aí. Né? Pessoal, e eu coloquei também aqui outros prazos da justiça, que também são prazos impróprios, né? Mas agora não é do juiz, agora é do serventuário da justiça. Olha o artigo 228 aí. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que houver concluído o ato anterior, se lhe foi imposto pela lei, e tiver ciência da ordem quando determinado pelo juiz. Então, praticou o ato anterior, o serventuário da justiça tem que fazer concluso em 1 dia para o juiz. Né? E o juiz deu uma determinação para o serventuário da justiça, o serventuário da justiça tem que praticar o ato processual em 5 dias. Né? Agora, pessoal, são prazos impróprios. Então, se o serventuário da justiça não praticar o ato nesse prazo, não tem problema processual, digamos assim, não tem problema processual, porque ele pode sim praticar esse ato posteriormente. Né? Então, se praticou o ato, tem que fazer concluso, mas não fez concluso em 1 dia, tudo bem, faz depois, não vai ter problema processual, vai poder praticar o ato.
O juiz deu uma determinação, por exemplo, espécie mandado de citação, espécie mandado de intimação, tem que praticar em 5 dias. Se não praticar em 5 dias, não tem problema, vai poder praticar depois também. Não gera preclusão aí. Agora, pessoal, no caso do serventuário da justiça, tem que tomar cuidado pelo seguinte, a perda desses prazos que a gente comentou pelo serventuário da justiça não gera preclusão, porque são prazos impróprios, o que significa dizer que ele vai poder sim praticar o ato posteriormente. Contudo, o artigo 233 do Código de Processo Civil de 2015 fala que, se o serventuário da justiça exceder o prazo sem justificativa, ele poderá responder por um processo administrativo disciplinar. Então, toma cuidado. O serventuário da justiça que exceder o prazo, injustificadamente, não gera preclusão, vai poder praticar o ato depois, mas poderá ser responsabilizado por um processo administrativo disciplinar. E veja que não é o estatuto, não é a norma administrativa do Estado que fala que o serventuário tem responsabilidade, é o próprio Código de Processo Civil, artigo 233 do Código de Processo Civil de 2015. E aí vocês vão me perguntar, professor, o juiz está sujeito a essa mesma norma? Sim, o juiz está sujeito também a essa mesma norma. Se ele não praticar o ato no prazo injustificadamente, ele está sujeito à responsabilização administrativa por PAD, processo administrativo disciplinar. Bom, pessoal, e essas são as duas espécies, então, cadê? Aqui. Essas são as duas espécies de prazos processuais que a gente tem, levando em conta a preclusão temporal. Preclusão temporal. Essas duas espécies aí. Bom, pessoal, só que, na verdade, o prazo processual, ele é só uma das espécies de prazos que a gente tem no direito como um todo. O prazo processual é só uma das espécies de prazos que a gente tem no direito brasileiro como um todo. Por quê? Porque além do prazo processual, no direito, nós temos também prazos materiais, E é muito importante que a gente diferencie, então, os prazos materiais dos prazos processuais. E importantíssimo aí que a gente, então, diferencie os prazos processuais dos prazos materiais. Pessoal, vocês tiveram essa diferença em teoria geral do processo? Não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Não, tivemos não. Então vamos lá, importante diferenciar isso aqui. Vamos diferenciar prazos materiais e prazos processuais. Na verdade, vocês, tendo chegado até aqui, quarto semestre, vocês já trabalharam com prazos materiais, vocês já trabalharam com prazos processuais, Então, há até um feeling aí para conseguir perceber a diferença do prazo material e do prazo processual. Só que é importante a gente sistematizar. Olha só, prazos materiais são aqueles que ocorrem na realidade fática, sem ter processo, ou pelo menos antes do ajuizamento do processo. Prazos materiais são aqueles que ocorrem, então, na realidade fática, sem ter processo ou antes do ajuizamento do processo. Consequentemente, esses prazos materiais, eles estão previstos nos diplomas normativos de direito material. Quais são os diplomas normativos de direito material? Principalmente Código Civil e Código Penal. Os prazos que a gente encontra previstos no Código Civil e no Código Penal, eles são prazos materiais, porque ocorrem na realidade fática, sem ou antes do ajuizamento do processo aí, E eu coloquei aqui, pessoal, exemplos. Olha lá, do direito civil.
Nós temos como exemplo de prazos materiais a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência são prazos materiais. Regra prática, porque estão previstos no direito civil. Embasamento teórico, porque ocorre fora de um processo. Ocorre na realidade fática fora de um processo. Até porque, olha só, a prescrição e a decadência são prazos para ajuizamento de um processo, né? Prescrição e decadência são prazos aí para ajuizamento de um processo. E se não tem processo, o prazo está sendo contado na realidade material. Então, são prazos materiais, né? Bom, claro, falei que prescrição e decadência aí são prazos para ajuizamento de um processo. Isso é lato sensu, né? Porque se a gente for aprofundar o estudo, não é bem isso, né? A prescrição é o prazo para ajuizamento de um processo. Mas a decadência não é bem um prazo para ajuizamento do processo, né? A decadência é um prazo para exercício de um direito, que pode ser feito sem processo, mas aí não vai conseguir. Só vai conseguir o exercício do direito com o processo. Então, a decadência é o prazo para exercício de um direito, mas que não tem jeito de ser exercido sem processo. Então, acaba se tornando também, né, em última análise, o prazo para ajuizamento do processo. Mas não é diretamente o prazo para ajuizamento do processo. A decadência é o prazo para exercício de um direito que depende do processo. Mas para exercer o direito precisa do processo, então você acaba tendo que ajuizar o processo dentro do prazo da decadência, né? Mas essa é a diferença entre a prescrição e a decadência. A prescrição é o prazo para o exercício do direito de ação, ajuizando o processo. Então, é o prazo para o ajuizamento do processo. Enquanto a decadência é o prazo para exercício de qualquer direito, mas que dependa do processo. E aí você acaba tendo que ajuizar o processo dentro do prazo também, né? Mas prescrição e decadência são prazos materiais. E o outro exemplo, pessoal, de prazo material é a uso capião. A uso capião, ela também é um prazo material. Por quê? Porque é necessário um tempo de exercício de posse. Na uso capião, é necessário um tempo de exercício de posse. E a depender desse tempo de exercício de posse, prazo, é que você vai poder, né, depois ajuizar um processo para adquirir a propriedade daquele bem, né? Então, o longo exercício da posse viabiliza o exercício posterior do direito de ação para fim de adquirir a propriedade daquele bem. Mas, quando se exerce a posse, né, quando se tem o prazo de exercício de posse, não tem processo ainda. Então, a uso capião é um prazo de direito material, porque é um prazo de posse, sem processo. É um prazo que ocorre na realidade fática. E aí, o Luciano, né, nas aulas anteriores, ele comentou até o outro nome que se dá a uso capião, que é prescrição aquisitiva, né? Inclusive, o Luciano citou que tem origem portuguesa esse nome. Eu não sabia, né, que tinha origem portuguesa. Mas a gente usa aqui no Brasil também, né, de prescrição aquisitiva. A uso capião é um lapso material, como é a prescrição. Só que na prescrição normal, o lapso temporal perde direito, né? Perde o direito de ação. Na uso capião, o lapso do tempo, prescrição, portanto, não perde nada, ao contrário, adquire a propriedade. Por isso que é chamado, né, de prescrição aquisitiva. Então, é um prazo também de direito material. Prazo de direito material. Pessoal, e olha só, por que é importante a gente saber? Por que né? Olha só, por que é importante a gente saber o que é prazo material e quais são os prazos materiais no direito civil? Porque esses prazos materiais do direito civil, eles têm uma forma própria de contagem.
eles têm uma forma própria de contagem. Por quê? Porque quando a gente vai contar um prazo material do direito civil, a gente exclui o dia do início, portanto, começa a contar no dia seguinte. E a gente conta incluindo o dia do final. Então, o prazo acaba nas 23h59 daquele dia onde acabou de fato, né? Né? No direito civil, a gente começa contando o prazo, excluindo o dia do início e incluindo o dia do final. Então, por exemplo, pessoal, olha só, eu sofri um dano moral hoje. E eu quero entrar com uma ação de indenização por danos morais. Vocês já estudaram prazos prescricionais e vocês sabem que, com base no artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, a ação de indenização por perdas e danos, inclusive danos morais, prescreve no prazo de 3 anos. E como que eu vou contar? Eu sofri o dano moral hoje? Sofri. Então, na verdade, esse prazo de 3 anos começa a contar amanhã. E conta de amanhã para frente. Hoje é dia 17, que foi o dia que eu sofri o dano. Hoje não conta. Começa a contar um dia, né? Amanhã, dia 18 de setembro. E aí, 3 anos, 18 de setembro de 2020, então 18 de setembro de 2021, 18 de setembro de 2022, 18 de setembro de 2023. Às 23h59 do dia 18 de setembro de 2003 é que prescreve. Se eu deixar virar para 00, meia-noite, já não é dia 18, é dia 19 de setembro de 2023. Aí já vai estar prescrito, não vai poder ajuizar a ação mais. Né? Professor, oi? Uma dúvida que eu tenho. Um dano moral, assim, nas redes sociais, ela é contada a data que foi postada ou enquanto estiver a postagem lá está valendo? Como que é? Isso aqui Bom, pessoal, se eu for explicar isso, a gente acaba... Eu termino de explicar, a gente faz o intervalo, porque eu vou levar um tempo. Olha só, quando a gente fala de dano moral, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, existem 2 tipos de pretensões a quem sofreu um dano moral. Existem 2 tipos de pretensões a quem sofreu um dano moral, que são a tutela inibitória e a tutela reparatória. Né? Então, quem sofre um dano moral, ele pode entrar na justiça fazendo um pedido em tutela inibitória e fazendo um pedido de tutela reparatória. A tutela inibitória, ela é usada para fazer cessar o ato que está causando o dano moral. A tutela inibitória, ela é usada para fazer cessar o ato que está causando o dano moral. Então, se tem uma postagem na internet, e essa postagem está fixada, publicada na internet, todo mundo está tendo acesso, quem se sentiu ofendido por essa postagem pode entrar na justiça fazendo um pedido de tutela inibitória e julgando o pedido de tutela inibitória, o juiz vai mandar tirar do ar aquela postagem. Agora, se aquela postagem já ocorreu e ela foi publicada e as pessoas tomaram conhecimento dessa postagem, essa postagem pode, então, ter violado a honra objetiva ou subjetiva, a imagem, né, daquela pessoa, causando um prejuízo, né, a ela. E aí essa pessoa também ela vai poder entrar com uma ação fazendo um pedido de indenização por dano moral, que é a chamada tutela reparatória. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que é tão importante essa diferença? Porque a tutela inibitória não prescreve, enquanto a tutela reparatória prescreve em 3 anos. Né? Então veja, olha só, postou na internet,
Se o teu pedido é de tutela inibitória para tirar do ar, você pode fazer o pedido ao juiz para tirar do ar a qualquer momento. A qualquer momento. Passe o tempo que for, porque a tutela inibitória, né, não prescreve. Não prescreve. E aí, não importa se passou um dia, um mês, um ano, 10 anos, se está no ar e está te ofendendo, você pode pedir para tirar. Inclusive, olha que interessante, a tutela inibitória, ela pode ser exercida até depois da morte. Por exemplo, fizeram uma postagem em relação ao postagem ofensiva na internet em relação ao pai. E o pai morreu. Os filhos vão poder, a qualquer tempo, entrar na justiça fazendo um pedido de tutela inibitória para o juiz mandar tirar do ar aquela postagem. Inclusive contra a pessoa que já morreu, passe o tempo que for. Porque a tutela inibitória é imprescritível. Agora, a tutela reparatória, que é o pedido de indenização por danos morais, prescreve no prazo de 3 anos, contado da data do fato. Então, para fins de reparação, de indenização por dano moral, prescreve em 3 anos, contado da data do fato. Então, vale a data da postagem. Essa é a regra. Postou, tem 3 anos para entrar com ação de indenização por dano moral. Não tem prazo para pedir para tirar, mas tem prazo de 3 anos da data da postagem para pedir indenização por dano moral. Agora, veja só, excepcionalmente, se essa postagem ela não foi tão pública assim, ela foi, por exemplo, numa sala de bate-papo de acesso restrito, né? Ela foi feita aí de forma meio escusa, não se teve ampla publicidade. Excepcionalmente, é possível pleitear a aplicação da chamada teoria da accionata, né? Teoria da accionata. E a teoria da accionata, ela é uma exceção. Pela teoria da accionata, ela não fala que o prazo prescricional da indenização começa a correr da data do fato. Ela fala que o prazo prescricional da indenização começa a correr, na verdade, na data em que a pessoa ofendida tomou ciência do fato, né? Então, não é da data do fato em si, não é da data da postagem em si, mas seria, na verdade, da data em que a pessoa ofendida tomou ciência daquele ato, né? Agora, isso é exceção. Por quê? Porque pela teoria da accionata, você não tem segurança jurídica nenhuma. Como você vai saber, de fato, quando a pessoa ficou sabendo daquilo? Qual que é o marco formal, temporal, que aquela pessoa ficou sabendo, de fato, daquilo, né? Então, a jurisprudência não costuma adotar a teoria da accionata, né? Porque gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Agora, excepcionalmente é possível. Se você conseguir provar que você não tinha acesso àquilo, que aquilo ficou circulando as escusas, que aquilo lá estava na Deep Web, por exemplo, né, que você não tem acesso, aí você vai tentar alegar a teoria da accionata, né? Mas, em regra, o prazo prescricional conta da data da prática do ato aí, né? Então, postou na internet, você pode pedir para tirar a qualquer tempo, passe o tempo que for. Mas o teu pedido de indenização por dano moral tem que ser feito em 3 anos da data do fato. Excepcionalmente, pelas circunstâncias em concreto, se ficou difícil a publicidade ou o conhecimento, você tenta alegar a teoria da accionata para falar que não é da data do fato, é da data que você tomou ciência. Mas como você vai provar a data que você tomou ciência? Sei lá. Esse é o problema da teoria da accionata. Não tem um marco formal, um marco temporal formal aí, né? Pessoal, hoje à tarde eu atendi um cliente que a gente discutiu a teoria da accionata no caso dele, né? Olha só. Não é dano moral, não tem nada a ver com dano moral. Não é nem indenização. É ação anulatória de ato jurídico, né? O caso de hoje à tarde foi uma ação anulatória de ato jurídico. E vocês já tiveram essa aula, né? Teoria geral do direito civil, né? Parte geral do direito civil.
A ação anulatória dos negócios jurídicos, ela tem prazo decadencial de 4 anos, né? A ação anulatória de ato jurídico ou de negócio jurídico decai no prazo de 4 anos, né? Contado a partir de quando? Contado a partir da prática do ato a ser anulado, né? Contado a partir da prática do ato a ser anulado. Então, praticou o ato, quem se sentir prejudicado pode entrar com uma ação anulatória do ato jurídico no prazo decadencial de 4 anos. Olha o caso de hoje à tarde. Padrasto da pessoa que me procurou tem uma casa, né? E em razão de dívida, né? Essa casa não podia ficar em nome do padrasto. E aí o padrasto então transferiu a casa para o nome de uma irmã dele, né? Transferiu para o nome de uma irmã dele. Isso em 1991. E a casa, então, ficou matriculada, né, registrada em nome da irmã. Essa irmã mora em São Paulo e ele mora em outra cidade aí. Aí, atualmente, esse padrasto quer vender a casa porque está precisando de dinheiro. Quer vender a casa porque está precisando de dinheiro. E aí, então, anunciou a casa à venda, né, e apareceu um pretenso comprador, e o pretenso comprador pediu toda a documentação referente à casa, né? Certidão de matrícula, certidão vintenária de matrícula ou vintenária, né? Certidão de distribuidores, né? Certidão de protesto, enfim, toda aquela documentação aí. E aí ele foi, então, buscar essa documentação para entregar para o pretenso comprador, o proponente comprador. E quando ele foi no cartório, então, e pegou a certidão de matrícula, ele descobriu que havia, sim, o registro dele vendendo a casa para a irmã, em 91. E aí não havia averbação nenhuma, não havia matrícula nenhuma, até 2012, quando em 2012 foi registrada uma escritura de doação da irmã para uma sobrinha. Escritura 2012, uma escritura de doação de uma irmã da irmã para uma sobrinha. Só que olha que coisa maluca. Essa escritura de doação não foi assinada pela irmã. A escritura de doação foi assinada por um terceiro. E por que um terceiro? Porque esse terceiro apresentou uma procuração da irmã que a casa estava em nome, permitindo que esse terceiro vendesse a casa para quem quisesse. E aí o terceiro, então, vendeu para uma sobrinha. Essa escritura pública de procuração foi lavrada no cartório de São Paulo, dando poderes para um terceiro que ninguém conhece vender a casa para qualquer pessoa. E aí ele foi na comarca onde está essa casa, que não é São Paulo, fez uma escritura de doação e registrou a doação para terceiro, em 2012. O padrasto do meu cliente, então, procurou a irmã que ele tinha transferido a casa e perguntou para ela: você assinou essa procuração? Ela falou: não, eu não estava nem sabendo disso, eu não sei o que é isso. E aí, então, supõe-se que a procuração é falsa. A escritura de doação é verdadeira, porque ela foi baseada na procuração. Mas a procuração é falsa. E, sendo falsa a procuração, esse terceiro não tinha poderes, esse terceiro não poderia vender, vai anular também a doação para a sobrinha. Vai anular a doação da sobrinha. Problema: a procuração é de 2011. Qual vai ser a tese defensiva? Ele, padrasto, vai ter que entrar com uma ação anulatória da procuração e da escritura pública de doação, né? Então, entra com a ação anulatória da procuração e entra com a ação anulatória da escritura pública de doação, né? Anulando a procuração, anula a doação.
né? Então, são pedidos complementares, né? São pedidos complementares aí. É uma ação só com pedidos complementares. O problema é que a procuração é de 2011, por escritura pública. E o segundo problema é que a escritura pública de doação é de 2012, por escritura pública. E essa escritura pública de doação de 2012, ela foi registrada na matrícula do imóvel, que é pública, em 2012. Portanto, hoje, 2020, já passou mais de 4 anos. E se a gente for seguir o rigorismo do prazo decadencial, que se conta da data do fato, já decaiu o direito de ação anulatória, já decaiu o direito de anular o ato. Qual que é a saída para ele? Alegar a teoria da accionata, falar que ele não sabia, né? E nem teria, apesar de estar em documentos públicos, ele não teria condição de saber porque ele não procuraria isso. Como aquilo tudo é falso, ele não procuraria isso, né? E aí, então, o prazo não se conta da data do fato. O prazo decadencial se contaria da data que ele tomou ciência. E quando que ele tomou ciência? Quando ele foi no cartório e pediu uma certidão de matrícula, né? Quando ele pediu uma certidão de matrícula. O cartório vai ter registrado que ele foi lá e pediu uma certidão de matrícula, alegaria, então, que a partir desse pedido da certidão de matrícula, que foi em agosto de 2020, é que começa a correr o prazo decadencial de 4 anos para anular o ato, né? Então, é assim que funciona a aula aí de teoria geral do direito civil, né? Parte geral do direito civil. Tudo isso é parte geral do direito civil. Prazos materiais como um todo é parte geral de direito civil. A gente só está relembrando aqui. Bom, pessoal, então voltando aqui, né? O prazo de direito civil, prazo material de direito civil, ele conta-se excluindo o dia do início, então é sempre do dia seguinte. O 1 é sempre amanhã. Aconteceu o ato hoje, o 1 é sempre amanhã. Então, conta o dia seguinte. E exclui o dia do início, então conta sempre o dia seguinte, e inclui o dia final. Então, ao contar o prazo, chegou no dia, o prazo vai acabar às 23h59 daquele dia, né? Que é o exemplo que eu comentei para vocês. Sofreu um dano moral hoje, dia 17, o prazo prescricional da indenização por dano moral começa a correr amanhã, dia 18. Aí, 3 anos, 18 de setembro de 2021, 2022, 18 de setembro de 2023. 18 de setembro de 2023, às 23h59, está prescrito. Se eu ajuizei a ação de indenização por dano moral no dia 19, ou meia-noite, né, já é dia 19, já não posso mais, já está prescrito aí, né? Então, essa é a forma de contagem. Então, pessoal, para a gente terminar e poder fazer um intervalinho aqui, tomar uma aguinha, dano moral. Se é pedido em tutela inibitória, que é para para fazer cessar a violação, imprescritível. Se o pedido é para indenização por dano moral, prescrição em 3 anos contado da data do fato. Excepcionalmente, mas exceção, né, contada a partir da data da ciência. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente encerra aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo, né, mas a gente continua batendo papo aí. Alguma dúvida, alguma pergunta?